Graça e paz, amados. Eu vou falar de um tema hoje bem polêmicozinho. Chovia ou não chovia na época de Noé? O que os irmãos acham? Escreva aí. Muitos pregadores, os próprios judeus, né, diz que não chovia na época em que Noé entrou na arca e aquilo para eles era uma surpresa. A Bíblia não diz isso, irmãos. A Bíblia não comenta nada lá que não chovia, que chuva seria uma surpresa, nada, tá bom? Agora vamos ver nos textos bíblicos anteriores ao dilúvio, o que é que a Bíblia nos diz para sabermos se chovia ou não. Você terá que ir lá no livro do Gênesis, capítulo 2, é lá que fica bem claro que chovia. A chuva ela começou desde que Deus colocou o homem. Enquanto Deus não colocou o homem na terra, eu, Claudemir, acredito que não chovia, tá bom? Mas a partir do homem ser soprado em suas narinas, feito bonequinho de barro, e Deus colocado ele no jardim do Éden, ali desde aquele dia chovia, tanto que tinha rios, o Pison, o Eufrates, que saíam de lá, e para ter rios precisa haver chuva, tá bom? Mas não é só nessa tese que eu tô, não. Eu vou na Bíblia, que a Bíblia vai ficar bem mais claro no capítulo 2. Diz assim, ó: assim os céus e a terra e todo o exército foram acabados, e havendo Deus acabado no dia sétimo a obra, né, eles descansaram. Então no capítulo 4, que é na formação que é mais rápida. Estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez os céus e a terra. Aqui é uma síntese da criação de Deus, tá bom? E ele vai dizer assim, ó: e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda, ó, lembre-se desse ainda não, tá? Do campo que ainda não brotara, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem para lavrar. Então, aí diz que um vapor subia. Por que esse vapor subia e regava toda a terra? Porque Deus ainda não havia feito o jardim, porque Deus ainda não havia colocado o homem, e Deus ainda não havia feito nascer a erva e nem as plantas. É essa a razão do porquê não chovia. Tá certo? Se você pegar aí, fica bem claro, ó: e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava. Ele vai explicar, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover, não brotava a erva, nem a planta, porque Deus ainda, o Senhor, não fazia chover. E outra razão, porque a terra, não havia homem para lavrar a terra. Então, esses três motivos eram o porquê Deus não havia feito chover. Porque não havia ainda nascido a planta, nem a erva, e não havia homem para lavrar. Afinal de contas, Deus colocou o homem para lavrar. Um lavrador, a base dele, até hoje, desde que o mundo é mundo, é a chuva. Sem chuva não tem como lavrar a terra. Aí diz assim, ó: não tinha feito chover sobre a terra, e não havia feito porque ele não havia feito o homem ainda para lavrar. Então, ó, esse vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra, é antes desse texto do capítulo 5, em que Deus diz que ainda não havia brotado a erva, nem a planta, e nem havia homem para regar a terra, para lavrar a terra. E por isso não chovia, tá certo? Mas aí um vapor subia, e você pode reparar que esse vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Então, esse vapor, ele regava toda a face da terra até que Deus plantou o jardim no Éden. Aí Deus, tendo plantado o jardim no Éden, tendo colocado o homem para lavrar, fez nascer ervas e plantas, virou tudo normal, não se houve nenhuma mudança de lá para cá. Desde que Deus fez o homem e colocou no Éden, a chuva, verão, inverno, normal, tá bom? Não sei se ficou claro. Escreva aí o que você acha. Um abraço.